Senhoras e senhores, atenção! Abram as janelas, acendam um incenso, acionem o exaustor no máximo, porque começou o único prêmio do Brasil, onde o tapete vermelho já vem marrom. Bem-vindos mais uma vez ao prêmio na nossa sexta edição de Os Bostas do ano 2025. Nossa singela homenagem àqueles que defecaram em nossas cabeças em nosso país no ano de 2025 que acaba. Preparem-se para o desfile dos maiores fabricantes de bolo fecal institucional desse país. Ao longo de 2025 não só cagaram, eles capricharam, esfregaram, espalharam, arremessaram e conseguiram transformar o país num grande e verdadeiro aterro sanitário, político, institucional, um esgoto a céu aberto. Lembrando que por motivos que desconhecemos, os agraciados nos anos anteriores não compareceram para receber seus merecidos troféus. Neste ano serão tantos merdas agraciados que em algumas posições tivemos que premiar em lotes. Do contrário, nossa lista chegaria a mais de 700 bostas e não teríamos verba para tantos troféus. Falando em troféu, o nosso está repaginado este ano. Olha que belezinha, uma graça mesmo. Caso alguém que você julgue merecedor deste prêmio não figure em nossa lista, faça-nos saber nos comentários deste vídeo para que possamos fazer uma menção desonrosa. Vamos começar a escalar nossa montanha de estrume. E os agraciados são: 10º lugar. Eles nunca desistem, nunca se esgotam. É como se a cada descarga um novo tolete de barro brotasse. Vivem arrotando hipocrisia e defecando ideologia mofada. Como se fosse a última novidade. Tratam autoritarismo como justiça social, se dizem os defensores dos pobres, enquanto se lambuzam no mar de fezes da corrupção. São ardilosos e enfesados, por óbvio, porque são cheios de fezes. O 10º lugar é seu, parlamentares da esquerdalha corrupta, comunista, petista e tudo de ruim que representam. A destruição do país passou necessariamente por vocês. Uma corja de inúteis que, trocado por bosta, são caros. Vocês, petistas, comunistas, esquerdistas de merda, que se enganam achando que lutam por alguma coisa, são os primeiros a serem chamados de ignorantes e chucros pelos seus senhores e mestres, senhores de merdas. Nada de útil fazem pelo país. Conseguem a façanha de serem serviçais ao mesmo tempo dos donos do poder, dos globalistas, dos comunistas, dos banqueiros. É um verdadeiro combo de hipocrisia misturado com bosta. Parabéns pela constância na mediocridade, no fedor e no estrume. Vocês são a massa gástrica do intestino que nascem da sua cegueira ideológica. São sujos e cagados. 9º lugar. Os privilegiados do penico dourado, os Faria Limers juro-dependentes, os banqueiros sugadores do sangue do brasileiro, aqui representados por Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Enquanto o Brasil afunda, eles nadam em lucros absurdos, transformando a riqueza do país em privilégios para poucos. É a demonstração clara de quem se enriquece às custas da paralisia nacional, cagando e andando para o povo que sofre. É um verdadeiro prêmio à ganância que emperra o desenvolvimento e atola e afoga o país em dívidas e num emissário submarino de esgoto sem tratamento que desemboca no mar. Não satisfeitos em sustentar o absurdamente abusivo juros de 15% ao ano, ainda estão envoltos em todo tipo de merdalhança com suas fintechs, associação ao crime organizado, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e todo tipo de patifaria. São rentistas do amor eterno aos juros, os príncipes cagando para a economia pública privada e parada, os samurais com diarreia da vagabundagem improdutiva. Se o país produz, eles ganham. Se o país quebra, eles ganham ainda mais. E se o país vira um lamaçal de podridão fiscal e fecal, eles lucram com os destroços. Uma verdadeira diarreia
que vergonha. Oitavo lugar, e o nosso oitavo bosta é alguém que prometeu muito e entregou, entregou um monte de nada. Se sentia iluminado, com boca de veludo, mas quando sentiu o cheiro da merda que ele próprio produzia, batendo na sua defecada bunda, resolveu pedir o pinico e se mandou. Achou que poderia peidar na sala e sair assobiando, mas quando se perguntou, peido pesa, teve a convicção que estava diarreico e que já havia lambuzado a toga que vestia. Quando sentiu que não conseguiria esconder a autoria do barro que soltou, pediu licença para cagar e, feito uma descarga poderosa, desceu pelo esgoto da história. Ele é, obviamente, o ex-ministro Luiz Roberto Barroso. O que esperar de alguém que tem barro até no nome? Um ser fétido, arrogante e sujo. Um bosta que virou ex-bosta do Supremo e continua sendo um estrume em nossa história. Esse troféu é seu. Se nós ficamos tristes e desesperados com o fim da Magnitsky, imagina esse monte de esterco. Virou um monte de barro, desempregado, sem a tão sonhada embaixada para chamar de sua e sem o Supremo. Saiba, Barroso, quem faz acordo com ladrão, caga na própria mão. Como diz o ditado, caga na mão e joga fora. Foi jogado fora e o Xandão se livrou da Magnitsky e você se fodeu. Pelo menos isso nos consola. Em sétimo lugar, estes trazem o cheiro da latrina e o amargo sabor da traição. Representavam num passado recente a esperança de todo um povo, ao qual traíram de forma desonrosa. Foram humilhados pelos bandidos que ajudaram a colocar no poder e que defecaram em suas fardas, sem o menor constrangimento. São os fiéis escudeiros das merdásticas supremas. Concordaram em não comemorar mais o 31 de março de 64, jogando na privada a data em que o Brasil foi salvo dos comunistas. Vem pra cá, alto comando das Forças Armadas, digo, frouxas armadas, e nós nos perguntamos, Forças Armadas de quê? Armadas de medo, armadas de vergonha ou armada até os dentes de pura covardia? Vocês emporcalharam suas vidas, a vida de milhões de brasileiros, a pátria e seu povo. Omissos, vendidos, bundas sujas e canalhas. Enquanto seus pares, bons militares, são perseguidos e presos, vocês se cagam de medo e ainda acham bonito as camadas de fezes defecadas pelos seres supremos em suas fardas. Vocês são os responsáveis pela maior humilhação que as Forças Armadas já sofreram em toda a sua história. Seus nomes estão jogados na latrina da história. Dejetos, lixos, suas fardas hoje podem ser usadas apenas como pano de chão. Bando de estrumes, eu, como militar, sinto nojo de vocês. Para receber o prêmio representando toda a categoria das fardas esmerdeantes, digo esverdeantes, chamo os generais Valério Stumpf, Tomás Miné Ribeiro de Paiva, Gustavo Henrique Dutra de Menezes, aquele que preparou a armadilha para prender patriotas e inocentes, e Marco Antônio Freire Gomes, vermes, parasitas, canalhas, vendidos e ícones em borrar as calças marrons. Sexto lugar, o momento inclusivo do nosso prêmio é ela novamente. Calada é uma poetisa, com a boca abrida é um festival de embosteamento. Seu intestino foi colocado no lugar do seu cérebro. O sexto lugar vai para a Janja, a primeira quenga esbanjadora. Ume boste, ume merde, ume cagade. Acostumada a mexer com merda, é a trocadora oficial das fraldas do Nine Fingers. Presta relevantes serviços à nação, torrando milhões para levar aquela bunda suja a passeio pelo mundo inteiro, tudo pago por nós. Poderíamos ter abrido esse caminho com ela, mas poderíamos ter problema e seríamos assim um tanto quanto irresponsáveis. É a nossa faraona da cagalança,
Ela não governa, mas defeca opiniões, não decide nada, mas a cada fala é como se o intestino estivesse jorrando, enquanto o desgoverno da facção criminosa corta verba da saúde, da segurança, da educação, da infraestrutura, do Vale Gás, do Bolsa Família, FIES, Farmácia Popular, etc. Ela torra milhões lacrando mundo afora. É incansavelmente insatisfeita na gastança e na merdalhança, uma canja de titica ambulante. Em quinto lugar, a premiação vai para a nova velha política. Eles surgiram como a esperança de acabar com os merdas da política, mas no fim só confirmam a fisiologia podre que contamina o Brasil e Brasília. Venderam-se ao centrão, ao sistema, chafurdando na lama, mesma lama que um dia prometeram combater. Adicionaram apenas mais uma camada de estrume ao esgoto a céu aberto que é a política brasileira. Os fedidos são MBL e o novo partido Missão, mais um partido do centrão fisiológico que vai jogar suas necessidades na cara da sociedade brasileira. São corruptos, são cínicos, são traíras, são demagogos, são uns merdinhas, bundas sujas, que quando tentam se limpar com papel higiênico, espalham ainda mais merdas. Nem bem chegaram e já estão deixando um rastro fétido por onde passam e pisam. Não valem o que cagam e muito menos o que comem. Se acham ardilosos, mas no escurinho do banheiro lambem as botas enlameadas dos bandidos de plantão. São a renovação mais velha da política brasileira. E agora, com o partido próprio que já criaram e já venderam, completam o quadro do playground fisiológico onde trocam princípios por likes e honestidade por hombridade, por dinheiro. É o carreirismo político abjeto e defecado. Para representá-los e receber o prêmio não poderia ser outro senão Renan Dirceuzinho do MBL Santos. Vem pra cá, bostinha. Não são sequer um peido no meio da caganeira, mas já se transformaram em mais uma pedra no caminho da nação, contribuindo para a desinteria incontida de bostas que assolam nosso país. Quarto lugar, o nosso quarto lugar não poderia faltar, nunca fica de fora, é para a rainha da defecação midiática. Agreguem-se tudo que é merda que você possa imaginar, é uma verdadeira latrina, uma privada, um gigantesco vaso sanitário, uma pocilga, uma fábrica de dejetos que esconde em si e com fervor todas as merdas feitas pelo desgoverno bandido, como se fosse uma gigantesca fralda geriátrica, uma rede de diarreia incontida. Passa pano, tenta limpar, mas espalha mais merda do que consegue conter. Lutam ferozmente para censurar a internet e as redes sociais, onde são desmentidos e desmascarados todos os dias, exaltam bandidos, defenestram a polícia, se aliam a traficantes, a marginais, enquanto chamam de terroristas pessoas de bem e patriotas. Essa merda não pode mais entrar na casa dos brasileiros. O fétido quarto lugar vai para ela, que tem muitos nomes. Você pode chamar de rede esgoto de televisão, de Globo Lixo ou de Globosta, a seu critério. Representa a imprensa livre, livre, suja e indecente, livre de vergonha na cara. Só olham para o lado que convém, o lado de quem paga pelos seus serviços e desvia o olhar quando o cheiro de merda institucional sobe. Contra Bolsonaro e bolsonaristas viram maratonistas, contra STF, Executivo e Legislativo viram cegos com labirintite. Vem pra cá para receber seu castigo, digo, seu prêmio, vocês que são um canavial de fezes. Prêmio estendido a toda a mídia suja e, obviamente, marrom. Vocês são a síntese do que significa esgoto a céu aberto, como todo bom brasileiro já faz e diz: desliga essa merda. Agora, já conseguimos vislumbrar nossa privada dourada, momento inebriante do prêmio. A partir de agora, o cheiro se torna insuportável. Tirem as crianças da sala. Não respirem,
Peguem suas máscaras de oxigênio, chegamos ao top 3. Terceiro lugar é o berço sujo da negociata, o lugar onde a ética jamais pisa com medo de tropeçar em fezes, e à frente dele um maestro que se parece com uma lombriga com Parkinson, transforma a república num poço de excremento, num esgoto, num chiqueiro. Com poucas e honrosas exceções, seus integrantes são corruptos e cagalhões. São sujos, fedem, cheiram tão mal que nem as moscas chegam perto. Poderiam salvar institucionalmente o país, mas se enlamearam feito um tonel de fezes, capachos dos supremos desmandos. Se borram todo com medo do ovo e seus asseclas, cagam nas calças de medo de serem investigados porque tem muita merda em seus recônditos, passam pano para todas as merdas feitas pelo STF, dizem amém para toda sorte de inconstitucionalidades. Estamos falando da Casa do Povo? Antes fosse a Câmara dos Deputados Federais. Chamamos para receber o prêmio em seu nome o seu presidente, o corrupto, o cagão, o bostão, o bunda mole, que consegue ser tão ou mais capacho que Rodrigo Capacheco, o caga mole. Chamo Hugo Hugo Mota, que tem medo até de um barulho de peido, assustado e assombrado, é chantageado com a iminente prisão de seu pai, também corrupto. Pensa no moço que tem a família mais suja e embosteada que pau de galinheiro. O medo de ser preso por ser um corrupto inveterado faz com que se alie a tudo que não presta e se ajoelhe para as supremas cagadas. Um bosta singular, um sujeito cagado e borrado de medo, jamais descumpriria uma ordem vinda do sapão ou do cabeça de ovo. Segundo lugar, pensa num banheiro de boteco no meio da Cracolândia sem limpeza há 3 anos. Eles fedem mais do que isso, as moscas desaparecem. O que deveria ser o freio contra inconstitucionalidades não passa de uma freada de bicicleta na cueca. Uma alcateia de esterco, uma matilha de dejetos, uma manada de fezes poderia salvar o Brasil dos desmandos, ilegalidades e merdas supremas, mas seus integrantes se enlamearam tanto como se tivessem caído num barril de bosta, que tem medo até de um supremo peido. Não se limpam nem mergulhados numa cascata de Cândida. Capachos se borram todos com medo dos merdas superiores. Cagam nas calças só de ouvir o nome imoral de Alexandre de Moraes. Estamos, logicamente, falando do nosso sujo e mal cheiroso Senado Federal e seus sujos integrantes. E para receber o prêmio, representando essa merda, chamamos o seu presidente, o cocôzão, o toletão, o corrupto Davi Alcolumbre, que representa como ninguém essa latrina fétida, chamada de Senado da República. Se você acha Renan Canalheiros ou Jarder Barbalhos sujos, você precisa conhecer Davi Alcolumbre, assim como Hugo Mota tem uma família inteira composta por bandidos, irmãos, tios, primos, cunhadas, esposa, tudo ali cheira a merda, até o cachorro deve roubar comida na casa do vizinho. O Batoré da canalice é mais um covarde da República, tem a coragem de uma lombriga, cagalhão ímpar no cenário político nacional, um marionete de esterco, o bobo da corte, ou melhor, o bosta da corte, um ser esmerdeado. Vem aqui pegar o troféu que vocês merecem. Antes de anunciar o nosso primeiríssimo lugar, vamos esclarecer que a excrescência mor da República, o senhor Luiz Bebácio, Corruptácio, Ignorácio, Comunistácio, Satanaine da Silva, não concorre a este prêmio. Como dizem os franceses, ele é au concours. Ou seja, esse ser abjeto, imundo e repulsivo é inigualável no bafo de cachaça misturada com o hálito de um defunto em putrefação. Um verdadeiro barril de bosta. É o cheiro de enxofre encarnado, é o Pelé da corrupção, o Usain Bolt da mentira, o Michael Jordan da disfarçatez e cara de pau que sempre é imbatível nas merdas que faz, nos dejetos que lança, no estrume, que significa é a personificação das fezes, da excreção, um troço de merda inigualável e imbatível. Todo ano lembrado e homenageado por nós, é a titica da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido. É repugnante, é fétido, é nojento. Chamá-lo de bosta é pouco, é até um elogio e não tem
para ninguém, mas este ano de 2025 foi especial para ele. Quebrou definitivamente o país, roubou o que pôde e o que não pôde. E quando não pôde, chamou toda a sua família para roubar novamente. Seu irmão, filhos, nora. Foi uma festa, nomeou mais amigos quadrilheiros para o poder supremo. Gastou como nunca. A verba pública acabou, foi passear mundo afora com a sua trocadora de fraldas, a primeira Kenga, roubou e autorizou roubar, cagou e autorizou cagar sobre nossas cabeças, transformou o país num lamaçal de corrupção. O amor pelo dinheiro público voltou mais forte que uma diarreia após comer uma buchada de bode com sobremesa de laxante. Não podemos chamá-lo de estrume porque chegamos a ofender o estrume, esse sim que tem um papel social. Estamos falando de um ex-ladrão em atividade, um escritor, um escroto, um exímio fazedor de bosta. Nos enche de orgulho, digo, de repúdio ter na política brasileira um ser tão fétido, tão nojento, tão asqueroso, tão medonho, tão repugnante, tão rasteiro, tão sórdido como esse verme. Um orgulho para a parcela da população brasileira que tem fezes na cabeça. Falou em merda, surge seu nome. Lula, conhecido pelas alcunhas carinhosas de ladrão, luladrão, cachaceiro, ladrão parasita, ladrão de 9 dedos, 9 fingers, verme vermelho, comunista de merda, carniça, demônio, nojento, etc, etc. E pensar que ainda existem asnos e jumentos que ainda consideram votar nesse ser insuportavelmente verme e asqueroso na próxima eleição. Para isso, ou tem que ser sujo e estar roubando junto, ou tem que ter merda na cabeça. E agora sim, vamos ao nosso primeiríssimo lugar. É com muito respeito e com muita reverência que esses ilustres merdas chegam ao topo do nosso prêmio, de onde, aliás, desde nossa primeira edição, não saem desse mesmo trono este que você está pensando, aquele trono que fica no banheiro. De jeito nenhum, emporcalham a todos, se emporcalharam, emporcalham o país, são mais sujos que bebês com diarreia, usando fralda de pano, não tem pra ninguém. Supremo Tribunal, fede geral, ninguém cagou mais na Constituição e na nossa cabeça do que eles, ninguém defecou mais nas liberdades de expressão do pensamento do que eles, comandaram uma verdadeira caça às bruxas contra patriotas, contra o pouco que sobrou da imprensa livre, contra as liberdades individuais, são sádicos, são ditadores, se julgam os imperadores do país, mas não passam de um grande bostão coletivo. Integram a pior composição da corte da história, fazendo dela uma suprema latrina, a suprema fossa, e alguns de seus brilhantes dejetos fazem da Constituição Federal um rolo de papel higiênico industrial. Tratam a liberdade de expressão como se fosse uma prisão de ventre. Transformam opinião em crime hediondo, transformam crítica em atentado, transformam o assunto voto em tabu. Transformaram a República Democrática numa pocilga, numa casa da mãe Joana, num chiqueiro, numa masmorra de dejetos em que só eles têm as chaves. Graças a seus degradados integrantes, a corte foi se transformando em um banheiro químico institucional sem previsão de ser higienizada. Cagam, defecam, espalham, prende inocentes que não saem do cárcere nem com um laxante. Em contrapartida, soltam bandidos corruptos, quadrilheiros, como se se estivessem com uma caganeira incontida. Espalham merda e medo por onde passam. Fizeram todas as cagadas imagináveis e inimagináveis. Foram toneladas de estrumes derrubados sobre nós e sobre a justiça. Representantes e defensores de tudo que não presta e cheira mal no país. É uma verdadeira formação de quadrilha esmerdiana. Para não sermos injustos, vamos subdividir esse prêmio em cagão do ano, em estrume do ano, em fezes do ano, em merda do ano e em bosta do ano, para ficar todo mundo sujo, cagado e feliz. Pelo conjunto da defecagem, como fezes reconhecemos o barro feito por Faquin, o Carmen Miranda, e falando em Carmen, a Carmen Bruxa, digo, Carmen Lúcia, é a nossa estrume do ano. Os mudinhos de Bolsonaro e Luiz Fux, se não cagaram, ajudaram a espalhar a merda. São nossas fezes do ano. Como merdas, temos Gilmar Sapão, a personificação do laxante, e o amigo do amigo de meu pai, Dias Toffoli. Os dois cagalhões ímpares, arautos das canalices e descaramento, metido com todo tipo de merda que reina neste país. E para fechar, o grande bosta do ano é ele,
O onipotente, o mago das cagadas, o maestro dos dejetos, o senhor dos anéis rompidos, a hemorroida exposta de tanto defecar. O acusador, a vítima, o juiz, o promotor, o sádico, o carrasco, o onipresente, o bosta-mor da república, o início, o fim e o meio do orifício rugoso. É cagar sob as estrelas ou cagar ao luar. É a mosca que pousou na sopa depois de passar pela merda. É o princípio, o fim do papel higiênico e o peido. O destruidor dos 7 mares, o esgoto cru lançado ao vento, defeca nos direitos individuais. Caga para a verdade enquanto vomita narrativas, sofrendo de verborragia diarreica contra seus opositores. Prêmio merecidíssimo e incontestável. Parabéns, cabeça de ovo, você é o cara que melhor representa e dá suporte a toda essa merda que inunda e boia sobre o país. Se este país está transformado em uma verdadeira latrina, devemos isso a você e aos seus asseclas citados acima. E ai de quem discordar, esteja preso. Ufa, sei que foi nojento, sei que dá ânsia de vômito, mas a vida do país se resume a isso, um bando de bostas cagando sobre nossas cabeças. Enquanto eu gravava este vídeo, recebo a notícia de que Donald Trump revogou a lei Magnitsky, que havia sido imposta ao Chanderleyson. Que notícia calamitosa, que merda, se já estava ruim vai piorar. Segura as merdas desse ser a partir de agora. Depois disso, tenho ainda mais certeza que em 2026 será muito pior, porque a esperança de ver esses merdas na cadeia acabou de ir para o esgoto. Os bostas não vão afundar tão facilmente na água. Seguramente, ao final do ano que vem, teremos tantos bostas que faltarão latas e troféus. Para nós está reservado ficar assistindo aos políticos torrarem bilhões de reais do nosso dinheiro em campanhas políticas sujas para se reelegerem e continuarem nos roubando e nos fazendo de merdas. Ficaremos assistindo à prisão de inocente e vendo os bandidos, amigos do rei, serem solenemente soltos como se fossem simples flatulências. Ou entramos para valer, para acabar com essa porcariada toda, ou arregaçamos as mangas e começamos a limpar e a varrer todos esses bostas da vida pública, ou continuaremos recebendo respingos de merda e não seremos em nada melhor do que eles. Seremos tão cagalhões e bundas sujas como os agraciados de hoje. Espero que você não queira receber esse prêmio no ano que vem. 2026 tem que ser o ano da virada. Que as eleições sirvam de uma poderosa VAP para lavarmos da vida nacional esses seres imundos, esses merdas, esses bostas que nos envergonham e emporcalham o nosso país. Entra ano e sai ano, somos obrigados a conviver com esses seres desprezíveis, nojentos e esmerdeados. Isso tem que acabar, ou teremos sempre uma nova lista de vencedores deste troféu, esmerdeando o nosso país e comprometendo o nosso futuro e o futuro das próximas gerações. E na lista de perdedores permanecerão sempre os mesmos, esse pobre povo brasileiro tratado como merdas. Descartado das decisões nacionais como bostas que estamos aparentando ser. Até o ano que vem, se houver, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Até o próximo prêmio, pelo jeito, no ano que vem, talvez tenha que fazer um top 50, se eles deixarem, porque a censura virá forte. Até lá, feliz ano novo, se é que será possível. Do jeito que a coisa vai, a cagada vai ser maior ainda. Valdir Palma de Bragança Paulista, se inscreva no canal, compartilhe este prêmio se você gostou. Se você achou uma merda, compartilhe do mesmo jeito. Forte abraço.